Segredos do Terceiro Reich. A Raposa do Deserto. Em setembro de 1944, o Serviço de Inteligência Britânico ouviu as conversas de generais alemães capturados. Um deles fazia uma afirmação extraordinária. Rommel me disse que o Führer tem de ser morto, não há dúvida. Aquele homem precisa sumir. Os britânicos não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. O general favorito de Hitler, o lendário Raposa do Deserto, aparentemente tinha se voltado contra o Führer por quem ele tinha lutado tão valentemente. Mas apenas um mês depois era o grande marechal de campo que estava morto. O funeral de Rommel foi uma peça clássica da pompa do Terceiro Reich. Foi essencialmente uma encenação. Embora ele tenha insistido em não querer quaisquer decorações políticas durante o funeral, como suásticas, é claro que não foi o que os nazistas fizeram. Colocaram suásticas por toda a parte e sobre o caixão. E é claro que eles fizeram aquilo para mostrar que Rommel tinha sido fiel ao regime até o amargo fim. Mas aquilo era uma mentira. A esposa de Rommel e seu filho não tiveram escolha se não concordarem. Foi assustador. Nós nos tornamos parte do grupo de atores e fingimos que estava tudo como deveria ser. Não sabíamos por quanto tempo a liberdade duraria ou se poderia chegar a um fim relativamente rápido após a representação dessa peça teatral. Os alemães disseram que ele morreu de ferimentos sofridos em um acidente de carro. A verdadeira causa da morte foi encoberta. O grande general fora forçado a se envenenar. Lá está o corpo morto do marechal de campo Erwin Rommel, um dos melhores generais da Alemanha. Um homem que era reverenciado não só por seus compatriotas, mas também por pessoas como Churchill e Montgomery. E foi um fim realmente muito triste para um homem que tinha sido considerado um dos maiores líderes de todos os tempos. Ele era o ídolo popular do exército alemão, um general que dava autógrafos, um grande trunfo de propaganda. Sua imagem fora usada para propagar o mito da invencibilidade alemã no campo de batalha. Foi no deserto da Líbia que a reputação de Rommel floresceu. E onde amigos e inimigos respeitosamente o chamavam de Raposa do Deserto. A Líbia era uma colônia italiana sob a ameaça inglesa. Hitler teve então de dar apoio a seu aliado de eixo ora ameaçado. Rommel e uma pequena divisão de tanques desembarcaram em Trípoli em fevereiro de 1941. Ele estava lá para fins defensivos, para dar força aos italianos. Hitler estava preocupado que uma maciça derrota italiana no norte da África pudesse acabar tirando o seu aliado da guerra. Portanto, tratava-se de responsabilidade limitada dada a um general relativamente novato, embora qualificado, só para se ter certeza de que isso não viesse a acontecer. Por isso, foi tanto uma decisão política quanto militar. Hitler assegurou a Mussolini que o general mais arrojado da Alemanha viria em seu socorro. Rommel tinha provado seu valor na invasão da França no ano anterior. Rommel comandou uma unidade chamada 7ª Divisão Panzer, que logo acabou sendo conhecida como a Divisão Fantasma, porque se movimentava tão rapidamente que ninguém sabia onde estava. Era como um fantasma. E embora os tanques alemães fossem inferiores e tivessem armamentos piores do que o dos franceses, Rommel usava velocidade, agressividade e surpresa. Assim como na França, as forças de Rommel na África eram relativamente fracas. Os britânicos sabiam disso. Tinham interceptado e decodificado os sinais de rádio do eixo, mas subestimaram a velocidade e agressividade das forças de Rommel. Os britânicos acreditavam que não haveria muita mudança, mas o que Rommel trazia era uma mentalidade tática completamente diferente. E, portanto, embora os britânicos soubessem qual era a sua força, ele as usou de uma maneira que não era esperada. O astuto Raposa do Deserto ordenou a seus comandados que criassem enormes nuvens de poeira para fazer com que sua pequena divisão parecesse maior do que era.
Os britânicos acreditavam que ele iria esperar por reforços. Rommel lançou então um ataque em grande escala e os pegou de surpresa. Ele comandava na frente, arriscando-se, com as tropas de mais baixa patente de seu Afrika Korps. Eu tinha a impressão de que ele estava realmente em seu meio quando as coisas ficavam sérias e quando estavam atirando em nós ou utilizando fogo de artilharia contra nós. Eu tinha a impressão de que ele era algo como um deus da guerra que estava procurando por isso. Mas o deus da guerra fora outrora um soldado relutante. Foi o pai de Rommel quem o encorajou a ingressar no exército imperial da Alemanha em 1910. Ele entrou em serviço como cadete e mais tarde foi promovido ao posto de tenente. Ele queria deixar o serviço militar, mas quando voltou para casa, seus pais lhe disseram: "Você deve continuar na carreira militar." E também disseram que os tempos eram difíceis e que ele não conseguiria facilmente um bom emprego na Alemanha. Não saia, esta é sua vida. Seu talento para uma liderança dinâmica surgiu nos campos de morte da Primeira Guerra Mundial. Rommel representa um novo tipo de guerreiro que emerge a partir da Primeira Guerra Mundial. O combatente de tropa de assalto, o líder de tropa de assalto. Uma pessoa com iniciativa, que conhece sua própria mente e não se repugna perante a luta, em matar e morrer. E Rommel se torna um combatente de tropa de assalto. A primeira grande vitória de Rommel aconteceu no Monte Mataiur, nos Alpes italianos. O cume estratégico estava dominado por tropas italianas. Em desvantagem, Rommel contrariou uma ordem para manter a posição, invadiu o topo e forçou os defensores italianos a se renderem. A reputação de Rommel foi construída sobre um pensamento extremamente dinâmico, destemido, agressivo e rápido. O de um general que age rápido. E isso tudo fortaleceu sua reputação. Sua vitória audaciosa nos Alpes italianos fez o cadete, antes relutante, merecer a mais alta honraria militar alemã da Primeira Guerra Mundial. O Pour le Mérite, ou Blue Max. O jovem Rommel já tinha tudo que teria o Rommel mais maduro. O talento para improvisar, abordagens não convencionais, incrível perseverança, tenacidade, bravura. É impressionante. "25 anos depois, aquela perseverança, tenacidade e bravura, uma vez mais deram a Rommel uma vitória famosa contra todas as probabilidades. A ampla extensão de areia e rochas no deserto da Líbia era o cenário perfeito para a implantação de táticas não convencionais e impulsivas. Rommel era o que se poderia chamar um general instintivo. Ele entendia o campo de batalha. Ele sentia quando havia fraqueza, sentia o que poderia ser feito e o que não poderia. Ele corria riscos enormes e arriscou muito no norte da África. No espaço de poucas semanas, o Afrika Korps de Rommel empurrou os britânicos quase 1000 quilômetros a leste. Em abril de 1941, ele estava se aproximando de Tobruk, mas o impaciente Rommel não sabia que o porto da cidade havia sido transformado em uma fortaleza cercada de posições defensivas. Rommel a cercou por todos os lados. Ele cercou Tobruk e do outro lado estava o mar. E a única maneira pela qual poderíamos abastecer Tobruk era pelo mar. O Afrika Korps seria surpreendido. Atacar uma fortaleza era algo novo para Rommel. Ele ordenou que suas tropas rompessem violentamente as estruturas defensivas. Rommel imediatamente atacou e a maior parte de suas forças foi destruída. Eu achei que aquilo fora impulsivo, feito sem muito planejamento e sem qualquer reconhecimento. Apesar das perdas e contra o conselho do alto comando alemão, Rommel ordenou ataque após ataque.
Mais de 1000 soldados de infantaria e 53 oficiais morreram nos ataques sem sucesso a Tobruk. Tais perdas provocaram indignação e rebelião entre seus colegas oficiais. Acho que deve ter sido a um coronel ou tenente-coronel que Rommel disse: "Por que não continua a atacar?" O oficial respondeu: "Senhor, eu já tive 50% de baixas." Rommel disse: "E daí? Isso é razão para parar de atacar? Continue seu ataque." E então aquele coronel ali ficou e disse: "Meus soldados só irão se passarem sobre meu cadáver." Sua liderança estava em crise. Independentemente do quanto seus soldados de infantaria o admirassem, os oficiais se tornaram seus críticos. Anos mais tarde, quase no final da guerra, oficiais superiores em cativeiro britânico descreveram exatamente o que achavam do Raposa do Deserto. Em um nível pessoal, Rommel é um grande homem. Mas não há nenhum indício de um estrategista. Ele nem mesmo é um estrategista. De forma alguma, ele pode comandar. Por ser um homem muito arrogante e individualista, de muitas formas ele queria buscar glória pessoal, levando sua divisão ou seus corpos ou o seu exército à frente do restante. E ao longo de toda sua carreira militar é possível ver isso, e portanto, ele fez muitos inimigos. Um desses inimigos teria um papel na queda do Raposa do Deserto. O general Heinrich Kirchheim. Kirchheim não iria perdoar ou esquecer uma acusação de covardia. Rommel o acusa de covardia, grita com ele, berra com ele. Isso foi uma profunda humilhação para Kirchheim, porque não se pode acusar um general alemão de covardia. Essa era a pior coisa para acusar. E dali para frente, Kirchheim tinha uma conta a acertar com Rommel. Naturalmente, divergências com colegas oficiais não faziam parte da imagem de propaganda do herói conquistador. Do Raposa do Deserto, que perseguiu os infortunados Tomis por toda a África do Norte. A propaganda de Goebbels o retrata como um general nacional socialista por excelência. Ele é um homem que não faz muitas perguntas, mas age. Ele é guiado por sua própria mente e rompe os limites da realidade com sua vontade. Isso não é só o que Goebbels vê, mas é como a ideologia nacional socialista vê o líder da tropa de um exército moderno. Ele era uma figura que se destacava incrivelmente por ter a confiança de Hitler e ser tão promovido em todas as rodas nazistas, tornou-se uma importante figura nacional. Rommel desenvolveu um talento para atuar. Ele era um pouco vaidoso sobre esse aspecto e, claro, por outro lado, eu me pergunto quem não seria ou que homem não seria. Ele se lançaria em frente a um tanque e isso sustentava aquela imagem. Rommel fazia o jogo das relações públicas incrivelmente bem. Em primeiro lugar, ele tinha boa aparência, era o clássico oficial do exército alemão, com queixo saliente, era bonito. Ele ficava bem em uniforme e tinha o peito cheio de medalhas. Não foram só os alemães que aceitaram a imagem feita pela propaganda do guerreiro invencível. Muitos de seus oponentes britânicos o descreviam como um gênio tático. O problema para os soldados aliados ao enfrentar Rommel era terem duas coisas a superar. Antes de mais nada, tinham de superar o medo normal e a ansiedade com relação à batalha e tudo mais, e como eles iriam se portar. Mas também tinham de superar o temor em relação a Rommel, que parecia ser uma espécie de mago militar capaz de fazer o que nenhum outro general era capaz de fazer. Um frustrado comandante aliado chegou até a proibir suas tropas de mencionarem o nome do marechal de campo alemão. Mas sua fama continuou a se espalhar. E como seu Führer, Rommel acabou até sendo capa da revista Time. O nome de Rommel nunca esteve seriamente ligado a crimes de guerra, e acredito que uma das razões da reputação dele ter sobrevivido por tanto tempo após a Segunda Guerra Mundial é que ele estava entre o grupo principal dos mais importantes generais alemães. Ele era um homem decente.
O homem decente tinha sacrificado muitas tropas na tentativa de tomar Tobruk, mas o porto da cidade permanecia nas mãos dos aliados. Em maio de 1942, ele fez novos ataques contra o porto da cidade. Os tanques e a infantaria do Afrika Korps estavam protegidos por bombardeiros de mergulho Stuka que castigaram a guarnição aliada ocupada por tropas sul-africanas. No mês seguinte, Rommel finalmente capturou Tobruk. Ele, pessoalmente, anunciou o triunfo. Herr Generaloberst, darf ich gehorsam bitten, zu den Operationen hier kurz ein paar Worte zu sagen. Heute krönt die Truppe ihr bisheriges Werk durch Eroberung der Festung Tobruk. Der Sieg der Nation ist sicher. Eu quase explodi de orgulho, como se eu estivesse lá. E na ocasião, aquilo foi algo como um acontecimento nacional. Um acontecimento nacional habilmente encenado, dirigido pelo chefe de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. O conquistador de Tobruk foi apresentado no estádio Sportpalast como um gladiador vitorioso. O Raposa do Deserto estava no auge de sua carreira e popularidade. Hitler o promoveu ao posto de marechal de campo. O moral estava elevado. A vitória na África parecia estar ao alcance. Havia otimismo sem limites, não apenas com Rommel, mas por todo o exército e também entre os oficiais. Já podíamos nos ver no Cairo. Já conversávamos sobre em que hotel iríamos ficar e onde iríamos morar. Que hotel seria nosso quartel-general. O Cairo estava a longos 700 quilômetros de Tobruk, mas Rommel tinha uma vantagem secreta. Muito antes da vitória em Tobruk, as forças do eixo tinham conseguido interceptar e decodificar as comunicações de uma figura-chave no quartel-general inglês no Cairo, o adido militar americano, Coronel Bonner Fellers. Ele era muito bem-vindo no Cairo, porque os britânicos estavam tentando atrair os americanos para a aliança. Lembre-se que a América não entra na guerra senão em dezembro de 1941. Portanto, Bonner Fellers estava recebendo informações preciosas dos britânicos porque eles queriam que elas fossem transmitidas a Washington. E, infelizmente, para os britânicos, as informações vão direto para Rommel. Rommel se refere ao adido americano como sua boa fonte. Ele conseguia ler suas comunicações devido a um golpe raro do impopular aliado italiano da Alemanha no eixo. Em setembro de 1941, agentes do serviço secreto italiano penetraram na embaixada americana. Eles recuperaram o Black Code de comunicações diplomáticas dos Estados Unidos sem que ninguém percebesse. Isso deu ao Raposa do Deserto acesso a informações valiosas, como, por exemplo, a força e baixas do exército inglês no norte da África. Foi muito importante. O que nós precisamos entender é que a campanha no norte da África foi travada muito cautelosamente. E se você tem aquela informação, você pode configurar suas próprias forças, tanto em números quanto onde posicioná-las, para que possa atacar os pontos mais fracos do inimigo. Portanto, a batalha da inteligência é absolutamente vital. E isso deu a Rommel uma grande vantagem. Deu a ele a vantagem de que ele precisava. Aquilo o levou à beira do sucesso. Era uma pequena margem, mas uma margem importante. Mas essa margem foi perdida em julho de 1942. Os americanos perceberam que seu código estava comprometido. Ele foi alterado e o coronel Bonner Fellers foi mandado para casa. A situação se inverteu. Uma equipe alemã-chave de reconhecimento de rádio foi capturada, juntamente com seus códigos e equipamentos. O Raposa do Deserto ficou combatendo no escuro.
Em apenas 1 ano e meio, Rommel empurrou as forças britânicas de volta por 1.500 quilômetros, de Trípoli a uma minúscula estação ferroviária egípcia no meio do nada, El Alamein. Esse posto remoto tornou-se a última linha de defesa das forças britânicas. Um espalhado campo minado foi preparado para bloquear um avanço alemão ao canal de Suez. Um novo comandante chegou. Bernard Montgomery. Montgomery tinha realmente uma espécie de respeito por Rommel. Ele era o tipo de adversário que ele queria, pode-se dizer. E ele ficou realmente obcecado por Rommel. É possível ver isso em suas diretivas às suas tropas. Havia uma tarefa, e essa tarefa era derrotar Rommel e o fazer recuar. Não os alemães, mas derrotar Rommel. O novo comandante britânico tinha uma vantagem. Quando chegaram a El Alamein, as tropas de Rommel estavam esgotadas e seus suprimentos muito baixos. Quando chegamos a El Alamein, vi aqueles poucos tanques ridículos, que ainda estavam em condições de operar em nossa divisão de tanques, e pude ver quantos soldados estavam esgotados. Havia sobrado apenas uma fração das forças de combate. Eu me dei conta de que aquilo não poderia continuar, não naquelas condições. O Raposa do Deserto não tinha mais tanques e combustível. Já não podia decodificar as informações valiosas sobre o inimigo que saíam da embaixada americana no Cairo. Ele tinha puxado coelhos de cartolas muitas e muitas vezes. E conseguia fazer isso porque ele tinha certas vantagens quase mágicas em inteligência. Mas ele não tinha mais aquelas vantagens. Ele já não tinha mais coelhos que pudesse tirar da cartola. O contra-ataque britânico foi lançado em outubro de 1942. Eles superavam em número o exausto e severamente esvaziado Afrika Korps de Rommel. Após 10 dias de batalha, o Raposa do Deserto foi então forçado a uma retirada humilhante. A má notícia chegou ao quartel-general de Hitler. O Führer foi inflexível. Forças alemãs não recuam. No dia 3 de novembro, Hitler ordenou que o Raposa do Deserto comandasse uma luta até a morte. Você não pode mostrar às suas tropas nenhum outro caminho que não seja o da vitória ou da morte. Rommel desafiou seu Führer e ordenou uma retirada em escala total. O Afrika Korps entregou tudo o que havia conquistado. Foi forçado a se retirar ainda mais distante do ponto de onde havia começado. Sob fogo constante de terra e ar, mesmo em retirada, o Raposa do Deserto conseguiu um feito impressionante. Levou seus sobreviventes até a Tunísia. Acho que a maioria dos generais, incluindo Rommel, não acreditava que eles conseguiriam chegar à Tunísia. Foi uma obra-prima de tática e talvez essa retirada à Tunísia seja o maior de todos os feitos militares de Rommel. Hitler se opôs a qualquer retirada para a Sicília. 130 mil soldados do Afrika Korps foram feitos prisioneiros. Mas Rommel foi retirado bem antes de seus perseguidores britânicos chegarem. Não foi uma despedida feliz. Por parte dele também não. Podia-se ver isso. Que ele partia com a sensação de que tudo acabara no norte da África. E ele provavelmente sentiu que não mais haveria uma vitória total. Seu novo posto não poderia ter sido mais diferente. Do extenso deserto, ele acabou na costa atlântica. Rommel foi encarregado das defesas alemãs contra um desembarque aliado na Normandia. A assim chamada Muralha do Atlântico era vulnerável, como a convicção de Rommel em seu Führer e no Reich nazista.
Quando a guerra estava indo bem, assim como muitos generais, ele estava muito feliz em continuar lutando. Mas quando as coisas começaram a ir por outro caminho, é então que se começa a ver pessoas como Rommel começando a questionar Hitler. Portanto, quando Hitler conquistava vitórias e tudo era rosa, ótimo, eles passavam por cima dos excessos do nazismo. Mas quando as coisas iam mal, Rommel avaliava a situação negativamente. Ele me contou sobre os fuzilamentos em massa na Polônia e também que judeus estavam sendo assassinados com gás, como ele tinha ouvido de Strolin, prefeito de Stuttgart. Então ele sabia. Mas como se consegue escapar disso? Seu próprio governo é um criminoso? Mamíferos. Fliegen Geist unsere Truppe auf die neue Bewaffnung. Kampfmittel, die uns in die Hand gegeben sind, können wir den kommenden Ereignissen mit größter Ruhe entgegensehen und brauchen uns keine Sekunde den Kopf zu brechen. Gut oder schlecht geht, es geht bestimmt gut. Und ich glaube nicht, dass der Engel ein zweites Mal wiederkommt, wenn er hier den Versuch macht. Particularmente, o grande marechal de campo, outrora favorito de Hitler, foi se tornando cada vez mais crítico do Führer, da guerra e das defesas alemãs. A esperada e temida invasão ocorreu em 6 de junho de 1944. A muralha do Atlântico desmoronou. As forças de desembarque do dia D estabeleceram uma cabeça de ponte na costa da Normandia. Agora, Rommel enfrentava o poder combinado das forças aliadas, inclusive uma enorme quantidade de equipamentos militares americanos. A Alemanha nazista estava lutando uma batalha perdida em 2 frentes. Rommel tentou convencer seu Führer de que, para ele, a guerra tinha acabado. Acho que ele ainda acreditava na possibilidade de influenciar Hitler. Durante suas reuniões, ele tentava dizer a Hitler como estavam as coisas que deveriam ser encerradas no Oeste. Mas Hitler respondia: cuide de suas tarefas militares e não das tarefas pelas quais você não é responsável. E praticamente o mandou embora. A Alemanha estava perdendo a guerra. Mas fazer seu Führer encarar esse fato era uma batalha que o Raposa do Deserto não conseguiria vencer. Após o que seria seu último encontro com Hitler em junho de 1944, Rommel foi abordado a respeito de uma conspiração para acabar com a guerra e com a vida do Führer. O papel de Rommel no Stauffenberg, o atentado à bomba de 20 de julho, está de certa forma envolto em mistério. E é muito difícil que tenhamos algo definitivo. Mas sabemos certas coisas. Sabemos que ele foi abordado na França e que lhe foi perguntado se ele daria seu apoio. Uma dessas abordagens foi feita por um visitante ao quartel-general de Rommel, 11 dias antes da explosão da bomba. O oficial do exército César von Hoffaker fazia parte do movimento de resistência do conde von Stauffenberg. Ele foi recebido pelo chefe de Estado-Maior de Rommel, Hans Speidel, outro membro da resistência. Rommel e Hoffaker conversaram a sós. O que foi dito naquela meia hora crucial ainda está aberto a debates. Rommel em seguida conversou com seu chefe de gabinete, Hans Speidel. Após a guerra, Speidel declarou que eles haviam conversado sobre pressionar Hitler. Ninguém pode ter certeza até que ponto Rommel estava preparado para ir. Infelizmente, temos apenas as declarações dadas por Hans Speidel após a guerra, e podemos considerá-las pelo que elas são, as declarações de pós-guerra de um participante. Mas claro que de um participante que também está interessado em lançar uma vantajosa luz a respeito de seu papel nas circunstâncias de 20 de julho de 1944. Uma coisa é certa, 6 dias depois da visita, Speidel e Rommel escreveram uma carta a Hitler. O que Rommel achava sobre a situação incluía uma ultrajante sugestão ao Führer. Esta luta desigual está chegando ao fim. É necessário tirar as conclusões corretas desta situação. Poucos, ou talvez nenhum, dos generais alemães ousariam sugerir ao Führer que sua guerra não podia ser vencida. O próprio Rommel assinou a carta.
Qualquer tipo de rendição estava fora de questão para Hitler. Mas Rommel não foi o único oficial do exército que considerava medidas drásticas para acabar com a guerra. Falei abertamente sobre isso com Rommel, que era necessário pôr um fim nisso logo, a fim de deixar a marcha a Berlim chegar do oeste em vez do leste. Rommel esperava fazer contato com seu antigo adversário na África, o marechal de campo britânico Montgomery. Ele não tinha ideia de que, ao mesmo tempo, uma unidade de comando britânica SAS se preparava para sequestrá-lo e, se necessário, matá-lo. Rommel via Montgomery como um adversário cavalheiresco e, de certa forma, confiava nele. O que, claro, também mostra que, no final das contas, ele era politicamente ingênuo. No final, ele se caracterizava pela tradição militar cavalheiresca de uma época passada. O 17 de julho de 1944 foi um dia fatídico para o Raposa do Deserto. Ele se encontrou com vários comandantes de sua linha de frente. À tarde, estava com um confiável general de tanques, Heinrich Eberbach. Essa conversa com Eberbach foi a última em um longo dia. Ele tinha uma conexão especial com ele. Ambos eram da Suábia e confiavam um no outro. Em local tranquilo, eles tiveram uma conversa confidencial. Eberbach foi capturado pelos britânicos algumas semanas depois. Ele contou a vários outros prisioneiros a respeito de seu último encontro com Rommel. Os britânicos estavam ouvindo quando o general fez uma revelação estarrecedora. Rommel me disse no front: não resta qualquer opção de forma alguma sensível para a Alemanha que não seja matar o Führer e seus mais próximos colaboradores o mais rápido possível. Esse documento é uma indicação muito forte, mas não uma prova, de que Rommel conversara com Eberbach muito abertamente. E que Rommel estava preparado para aceitar a morte de Hitler nessa situação, ou talvez até mesmo a desejasse. In dieser Situation oder er sogar ihn sich herbeigewünscht hat. Mas nem todos os historiadores concordam que Rommel queria realmente Hitler morto, como os registros britânicos parecem sugerir. Aus meiner Sicht widerspricht dieses Dokument allem. Em minha opinião, esse documento contradiz tudo o que sabemos sobre Rommel. Não se encaixa em seu caráter, não se encaixa em sua conexão com Hitler e também não se encaixa na verdadeira situação de junho-julho de 1944. Juni-Juli 1944. Rommel não queria Hitler assassinado. Acho que Rommel era muito equilibrado para isso e pensava muito mais longe do que os outros conspiradores. Acho que ele sabia que se Hitler fosse assassinado, isso faria dele um mártir. Após sua conversa com Eberbach, Rommel estava voltando a seu quartel-general francês quando caças da RAF quase exterminaram o Raposa do Deserto. Aviões aliados dominavam os céus da Normandia e dirigir em estradas abertas era um grande risco. Por volta das 6 da tarde, o carro de Rommel foi alvo de tiros vindos dos céus. Meu pai foi jogado para fora do carro, coberto de estilhaços. Ficamos contentes por meu pai ter sobrevivido. Minha mãe me disse que ele tinha sido ferido. Era outra indicação gritante de que a Alemanha estava perdendo a guerra no oeste. Mas o Raposa do Deserto não podia oferecer a rendição que desejava. Com base no que ele tinha ouvido a respeito do que estava acontecendo ao leste, ele sabia obviamente que era um tipo diferente de guerra, que era uma guerra de barbarismos, de horror profundo e absoluto. E creio que Rommel preferia, se fosse inevitável, ser invadido por britânicos e americanos e não pelos russos.
A resistência, que envolvia membros da própria equipe de Rommel, teve ação direta em uma tentativa de acabar com a guerra. Em 20 de julho de 1944, uma bomba explodiu sob os pés de Hitler em seu quartel-general prussiano do leste. O Führer sobreviveu. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherischer Sonderoffiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen. Ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Fiel à sua palavra, Hitler, visto aqui visitando alguns dos sobreviventes feridos na explosão, lançou uma vingança terrível. A ira dele também alcançaria o Raposa do Deserto. Rommel estava no hospital, recuperando-se do ataque aéreo contra seu carro. Ele escreveu para sua esposa: além do meu acidente, o atentado à vida do Führer chocou-me especialmente. Podemos agradecer a Deus que isso tenha terminado tão bem. Aquilo foi por segurança. Era agir como fiel seguidor do Führer, o discípulo confiável, por segurança. Aquilo foi escrito para os censores. O fato de ele mais tarde manter a família e seus círculos mais próximos fora dos acontecimentos reais e simplesmente dizer eu não sabia nada sobre isso, para mim era uma estratégia para proteger as pessoas que lhe eram caras. Não havia proteção para os conspiradores arrastados ante o chamado Tribunal do Povo. E os vereditos selvagens do chamado Blood Judge de Hitler, Roland Freisler. Muitos acusados foram torturados e espancados antes de sua humilhação na frente de um juiz bombástico. Eu estava pensando nos muitos assassinatos. Assassinatos? Você é um mentiroso sujo! Um nome famoso surgiu dos interrogatórios e torturas da Gestapo dos suspeitos da conspiração envolvendo a bomba. A célebre lenda pública, o Raposa do Deserto, Marechal de Campo Erwin Rommel. Rommel representava uma enorme figura do regime. Era uma figura muito popular e carismática. Era visto como uma personificação do sucesso militar alemão. E o que eles iriam fazer? Colocar esse homem em julgamento? O mais famoso marechal de campo da Alemanha seria mesmo um traidor? Será que eles iriam realmente deixar que isso viesse a público, em um julgamento público? Talvez por isso Hitler tenha hesitado. De qualquer maneira, uma alternativa precisava ser encontrada para lidar com uma celebridade implicada na conspiração. Eles procuram 2 meses depois da tentativa de assassinato, oficiais superiores do exército alemão convocaram o chamado Tribunal de Honra, ou Ehrenhof. Ele deveria identificar quaisquer suspeitos ainda dentro das fileiras e passá-los para os carrascos de Hitler. Rommel era um deles, cujo destino tinha de ser decidido. Se verificarmos a composição, nenhum deles era amigo de Rommel. E eu digo isso com muito cuidado. Eles decidiram entre Speidel ou Rommel. Havia apenas uma alternativa, um ou outro nesse caso. Speidel ou Rommel? A Gestapo disse que durante o interrogatório, Speidel admitiu ter ouvido a respeito do plano de atacar Hitler e que tinha passado essa informação a seu superior, Rommel. Aquilo fazia do Raposa do Deserto o responsável. Depois da guerra, Speidel negou que tivesse implicado seu chefe. Nunca foi encontrado qualquer registro de que ele tenha feito isso. Speidel ou Rommel? Cabia ao Tribunal de Honra decidir. Um antigo adversário tinha o voto decisivo. Heinrich Kirchheim, o oficial que Rommel havia acusado de covardia na África em 1941. Aparentemente, Kirchheim passou a falar muito no curso das investigações que Rommel devia ter tido conhecimento. E, em minha opinião, isso agradava. Kirchheim ainda tinha de acertar muitas contas com Rommel. Ele não esquecera da humilhação em abril-maio de 1941. A maioria dos oficiais, inclusive Kirchheim, votou para deixar Speidel livre.
Aquilo foi como uma sentença de morte para Rommel. Do ponto de vista de Hitler e de seus cúmplices, ele com certeza deveria ter estado envolvido no atentado à bomba de 20 de julho. Aquela era necessariamente a conclusão. Antes que os capangas de Hitler agissem, Rommel teve a oportunidade de passar algum tempo em sua casa perto de Ulm, no sul da Alemanha, e de conversar com seu filho adolescente. De repente, percebi que havia grande simpatia pelos conspiradores e que ele ficara chocado por eles terem sido excluídos do exército e enforcados. O comandante astuto parecia sentir que o laço em torno de seu pescoço estava ficando mais apertado. Os homens da Gestapo estavam na frente da casa dia e noite em seus carros. E meu pai disse: não vamos facilitar as coisas para eles. Não vou deixar que atirem em mim. E ele ordenou que uma guarda militar tomasse conta de sua casa. Portanto, tornava-se cada vez mais óbvio que, de alguma forma, ele estava envolvido em tudo aquilo. Os inimigos de Rommel estavam prontos para atacar. Inimigos influentes, como o administrador-chefe de Hitler, Martin Bormann. Havia pessoas como Martin Bormann e figurões como ele que desprezavam Rommel totalmente, que achavam que ele era um general superestimado, que ele tinha a confiança de Hitler desnecessariamente. Mas nazistas brigando entre si era a maneira como Hitler gostava de manter as coisas. Ele era um clássico ditador do tipo que dividia para governar. O Raposa do Deserto foi acusado de cumplicidade com o plano de atentado à bomba em setembro de 1944. Vários dos acusados que ainda estão vivos disseram que o Marechal de Campo fazia parte do quadro quando do ataque. Rommel havia dito que estaria a serviço do novo governo após o ataque bem-sucedido. Um ser humano está sendo denunciado aqui, ainda que por pequenas questões. Este arquivo diz: ele é muito vaidoso, ele tem óculos, mas só os usa para ler mapas. Alguém está deixando seu ódio aflorar. Depois de conversar com Hitler, Martin Bormann deixou o ato final para o general sênior do exército, apelidado de lacaio de Hitler, o marechal de campo Wilhelm Keitel. Seus antigos inimigos firmaram um pacto contra Rommel. Isso começava com Ehrenhoff e terminava nos que rodeavam Hitler, com Keitel e Bormann. Em 14 de outubro de 1944, os enviados da morte finalmente chegaram à casa da família de Rommel. Havia dois generais alemães do pessoal de Hitler, chamados Bergdorf e Meisel. E eles explicaram a ele que ele tinha duas opções. Ele poderia enfrentar o Tribunal do Povo e ser julgado por seu envolvimento no atentado de Stauffenberg e enfrentar a ignomia e a desonra, e sua família poderia ser enviada a um campo. Não haveria qualquer pensão para a família e seu nome ficaria sujo para sempre no Terceiro Reich. Ou, a outra opção, usar um pequeno frasco de cianeto. Meu pai estava muito agitado. Ele também estava pálido, mas sob controle. Sua voz não vacilou, e esta parecia ser a melhor solução para ele. Foi dito que nada sobre os verdadeiros acontecimentos poderia se tornar público, ou a família desapareceria sem deixar vestígios. Menos de uma hora depois, o marechal de campo Erwin Rommel estava morto. Um memorial marca o ponto onde ele cometeu suicídio, numa colina nas cercanias de sua cidade natal. Uma máscara mortuária preserva o rosto do comandante respeitado por soldados de ambos os lados, o ilustre guerreiro chamado Raposa do Deserto. Versão Marshmallow São Paulo.